O fantasma da Série B, mais uma vez, foi exorcizado. Não que o Santos tenha corrido tantos riscos assim como o Campeonato Paulista ou no Campeonato Brasileiro anterior. Mas, matematicamente, existia a possibilidade. Com a vitória desta quarta-feira sobre o Atlético Goianiense fora de casa por 3-2, escapamos novamente. Mas a pergunta que fica é: até quando ficaremos comemorando permanência em Série A de Campeonato Brasileiro? Temos que olhar para o futuro e tentar ser otimista apesar das dificuldades. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a vitória do Santos sobre o Atlético Goianiense fora de casa por 3-2 Campeonato Brasileiro. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus amigos, é aquilo, né? Clima de fim de ano, fim de festa, o Santos jogando pouco, né? Todo mundo já de olho na Copa do Mundo, né? O Palmeiras já foi campeão, né? Matematicamente, nesta rodada. Tem uma disputa aí por vagas na pré-Libertadores. Há quem acredite que o Santos pode alcançar esse objetivo. Não acho que nem por ele, Santos, né? Porque tem confronto contra o Avaí, que está com o pé na casca da banana. Tem o confronto contra o Botafogo fora de casa, que seria em tese um confronto direto, e outro confronto direto contra o Fortaleza na última rodada na Vila Belmiro. O Santos foi a 46 pontos com os 3-2, pode ir a 49, 52, 55. O problema aqui é que o São Paulo já tem 51, né? O São Paulo já tem 51 pontos, são 5 pontos para tirar em 9. São Paulo poderia somar só mais 3 pontos aqui, ganhar um jogo, perder 2. Não sei, né? Em que pé está a situação do São Paulo. Deixa eu até olhar a tabela aqui, vai. Vamos lá. Fluminense e São Paulo na próxima rodada, São Paulo e Inter. E o São Paulo fecha contra o Goiás na última rodada. Pode ser. O problema é que entre o Santos e o São Paulo tem o América, que venceu e ajudou o Palmeiras, tem o próprio Fortaleza, tem o Botafogo. Enfim, possível é buscar a vaga na pré-Libertadores. Mas eu não vou aqui mentir para vocês, eu acho muito difícil. Ainda mais da forma como o Santos vem se comportando nos jogos, com extrema dificuldade, né? Sentindo muito as ausências de jogadores quando há suspensões. O Fernandes faz falta quando não joga. A lateral direita continua sendo um mistério, né? O Natan foi muito mal no jogo contra o Atlético Goianiense. Aí volta o Madison, aí depois ele sai e tal, né? Enfim, o Santos hoje é um time que perdeu o Ed Carlos, que estava começando a achar uma posição no time, né? Então é um time que tem uma equipe que tem muitas dificuldades, muitos problemas, né? E que às vezes ganha jogos em que você imagina que ele não vai ganhar, né? E perde outros que são, em tese, mais fáceis. Sobre esse jogo do Atlético Goianiense, o Atlético vinha para o ataque, né? E teve chance, o João Paulo salvou no começo, né? Aquela bola logo no começo da partida, que ele espalmou, ainda bateu na trave. Mas o Atlético é um time que não é à toa, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Dava muito espaço, né? O Santos tinha muito espaço. Só que aquilo, se é um time mais qualificado, tinha feito o resultado com tranquilidade. O Santos fez 1-0 num passe do Ângelo para o Marcos Leonardo. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vejo todo mundo descendo a lenha no Orlando Ribeiro. As pessoas elas têm esse hábito de ver os problemas, né? Apontar o dedo como se elas não tivessem defeitos, né? Aponta o dedo, fulano é isso, aquilo outro. E não vê os méritos do cara. Vocês perceberam, eu não gosto do Felipe Jonathan, mas eu não tenho mais pedido para ele ir para o time de showball lá de Peruíbe, porque ele está jogando direitinho. Eu não fico perseguindo as pessoas.
Mas com o Orlando Ribeiro acontece já exatamente o que aconteceu com todos os outros treinadores do Santos. A torcida do Santos parece que ela catalisa as suas energias e as suas críticas sempre ao treinador. Comete erros, comete. Agora, qual o treinador que não comete? O Abel Ferreira? O Guardiola? Sabe? Eu sempre falo, era o cara que estava lá escondido, né, quietinho no trabalho dele no Sub-20. Aí foi chamado para uma missão e ele está entregando o Santos, né? Sem risco de correr, sem risco de rebaixamento. Se tivesse o Lisca aí, provavelmente a gente estava correndo o risco de cair. E o principal, mostrou que o Ed Carlos pode ser um jogador útil, teve coragem de colocar o Ed Carlos e fez o que nenhum outro treinador fez. Colocou o Ângelo para jogar direto e reto, e o Ângelo, com o Orlando, apresenta o melhor futebol desde que ele subiu. Eu vou repetir para ficar claro, para que ninguém ache que eu estou falando maluquice. O momento do Ângelo é o melhor desde que ele subiu. Muitos vão dizer que isso seria natural, né, que isso aconteceria e tal, com sequência de jogos. Mas quem que deu sequência de jogos para ele? Quando o Diniz estava no Santos, eu ainda reclamei, falei assim, pô, melhor descer o moleque para ele ganhar ritmo no Sub-20. Lembram disso? Pois é. Aí o Lisca veio com aquele papo furado, que ele tinha que recompor, marcar, não sei o quê. E o Orlando pegou e colocou o rapaz para jogar. Então assim, talvez o treinador do Santos não esteja pronto para assumir a equipe no ano que vem. Mas a gente tem que destacar os méritos dele. Ele erra, pois o Sanches eu não colocaria o Sandri desde o começo, ou o Zanocelo, sei lá. Mas ele tirou, se tem o Zanocelo, ele tirou o Zanocelo que a torcida queria que tirasse. Né? Arrumou uma outra formatação para o meio de campo do Santos. E botou o Ângelo para fazer o que ele sabe fazer, né? Que é driblar, correr, fazer gol, dar assistência, que ele é excelente nisso, né? Então assim, só para fechar o parênteses, eu acho que as pessoas são injustas quando elas falam fulano não tem condição. A primeira experiência do cara num time profissional. Ele tem alguns defeitos, tem, mas ele tem méritos também. É tudo uma questão de boa vontade de quem está do outro lado, de enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Então, a missão que foi dada a Orlando Ribeiro, ele cumpriu. O Santos não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E se chegar na Libertadores, então, nossa, vai ter pago com juros e correção a missão que foi dada a ele. Então, meu respeito ao Orlando Ribeiro, que fez em pouco tempo o que gente muito mais, digamos assim, famosa do que ele não conseguiu fazer. Então, fecha parênteses. Dito isso, o Santos fez 1-0, mas, claro, o lance do Ângelo para o Marcos Leonardo de cabeça, mas apresentou de novo problemas defensivos. Uma linha de passe dentro da nossa área, terminando com a finalização do jogador do Atlético 1-1, e depois um lance do João Paulo que se salvou o Santos lá naquele primeiro lance do jogo. Aquele cruzamento ali, se ele não toca a mão na bola, o rapaz do Atlético não ia conseguir chegar. Ele deu um tapinha tão de leve que ajeitou a bola para o jogador do Atlético. Um erro esquisito. Difícil a gente ver o João Paulo fazer alguma coisa assim. Mas aconteceu, ainda bem que o Santos recuperou, porque se tivesse perdido o jogo, a crítica em cima do João Paulo seria maior, apesar dele ter muito mais saldo positivo do que críticas, né? Ele tem bastante crédito pelas defesas e as tantas e tantas vezes que já salvou o Santos. Aí eu confesso para vocês que como eu trabalhei neste feriado, né, eu vi o primeiro tempo daquele jeito e no segundo tempo, por causa da chuva que estava caindo aqui em Santos, eu demorei para chegar em casa. Cheguei em casa quando já estava com 20 minutos do segundo tempo. Não consegui ver pelo caminho. E quando cheguei em casa descobri, né, que o Lucas Braga tinha feito 2-2 numa bola em que o Ângelo aperta a marcação, a bola sobra na entrada da área e o Lucas Braga vai lá e faz o gol. Aliás, esse aqui é um outro detalhe. O Lucas Braga de titular e jogando com o Orlando Ribeiro, perdão, tem apresentado melhor e mais eficiente futebol do que fazia com outros treinadores. E aí virou aquele jogo, né? Houve lá mudanças na equipe, o Orlando tirou o Ângelo para colocar o Lucas Barbosa, ali claramente com um pensamento de reforçar, né? Entrou para ser o secretário de lateral, né?
reforçar ali a defesa, ter mais combatividade no meio. Tirou o Natan, botou o Balieiro ali na lateral, porque o Natan teve uma hora que foi sair jogando lá, foi tentar dar na caneta do jogador do Atlético, quase deu ruim. Os caras estavam rondando a área do Santos, ele quis fazer essa mudança, botou o Sandri também, botou o Zanocelo, fez lá algumas mudanças. E no contra-ataque, que o Marcos Leonardo conseguiu, brigando do jeito que ele briga sempre, se desvencilhar dos dois jogadores do Atlético. Não caiu no pé bom dele, que é o esquerdo, né? Mas ele conseguiu girar, fazer um pivô e tocar para trás. O Lucas Barbosa estava vindo e só empurrou para o gol. Fiquei até com medo que a bola não entrasse. Empurrou e fez o 3-2, portanto, vitória do Santos fora de casa, que é aquilo. O Atlético Goianiense é ruim, está na zona de rebaixamento e tal, mas quantas vezes o Santos não jogou contra times ruins que estavam na zona de rebaixamento ou lá embaixo da tabela e o Santos não ganhou? Então, chegamos a 46 pontos, número mágico. O Santos tem 12 vitórias. Eu ainda acho que por uma questão de dignidade e honra tem que acabar o campeonato com mais vitória do que derrota, né? Quem sabe com os 2 jogos como mandante já passa a 14 vitórias pelo menos e deixa as 13 derrotas para trás. O Santos tem o Avaí sábado lá em Barueri, depois tem o Botafogo no meio de semana fora de casa, lá no Engenhão, né? E no final de semana termina toda a rodada aí contra dos times jogando na última rodada do mesmo horário, contra o Fortaleza na Vila Belmiro, como eu disse. Não sabemos de que forma o Fortaleza chegará aqui, se brigando por Libertadores com o próprio Santos ou não. Até o Pirata está latindo aí, o que será que está acontecendo? Enfim, só para a gente fechar, quando eu coloco aqui na nossa thumbnail o texto pensando no futuro, né, projetando o futuro, de olho no futuro, com essa ideia, e a foto dos meninos, do Marcos Leonardo e do Ângelo, é que assim, o Santos ele tem, pensando no Campeonato Paulista, está no grupo do Bragantino, da Inter de Limeira e do Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, não enfrenta esses times na primeira fase, só numa eventual segunda fase. O Santos ele tem que construir um time em torno do que ele tem de melhor. Para isso precisa ter um treinador, né? Eu quis acreditar que o Orlando poderia, acho que ele tem futuro, né? Apesar de já ter 55 anos, o que é uma idade, digamos assim, ele não é velho para ser treinador, mas tem treinadores aí de Série A de 30 e poucos anos, 40 anos. Então acho que ele tem muita lenha para queimar ainda. Mas talvez trabalhando como auxiliar numa comissão técnica com um treinador mais experiente, mais rodado, mais gabaritado, ele possa absorver conhecimento e mais no futuro desenvolver um trabalho. Eu acho que na pior das hipóteses ele é um auxiliar técnico permanente, pode ser o que era o Marcelo Fernandes, e que entrega mais do que o Marcelo Fernandes. Isso para mim é claro. Então esse time precisa de um treinador. O Kudê acabou de deixar lá, acho que era o Celta, né, onde ele estava é um nome que muita gente fala, mas não sei se o Santos tem bala para trazer, não sei quais são os outros nomes que o Andrés Rueda tem na manga, mas o Santos precisa de um treinador. E eu vou dizer aqui de novo o que eu sempre falo, precisa ser um estrangeiro. Sabe por quê? Porque olhem o mercado de treinadores brasileiros. Não tem um cara que você fale assim, poxa, traz que vai resolver. Só que aquela velha história, vai trazer o estrangeiro, fala para ele que cai no Campeonato Paulista. Explica para ele qual é a condição do clube. Mostra para ele o que tem de talento na base. E tenta trazer. Tem o Soteldo para voltar o ano que vem, vai ter o próprio Ed Carlos voltando o ano que vem. E você precisa ter algumas peças para robustecer uma espinha dorsal que o time tem, né? Tem o João Paulo. Bem ou mal, você tem o Felipe Jonathan, mas que se tiver condição de negociar pode vender, porque eu acredito no Lucas Pires. Você tem o Bauerman, que é um zagueiro titular do Santos hoje, precisa definir quem é que vai jogar com ele. Então você tem João Paulo, Bauerman. Fernandes, que precisa ser comprado, é titular do time. 3 jogadores. E você tem Ângelo e Marcos Leonardo. De 11 jogadores, você tem 5, que é a tal da espinha dorsal. Um goleiro, um zagueiro, um volante e 2 atacantes. Eu falei do Felipe Jonathan, eu falo do Lucas Braga. Pode compor? Pode. Lógico, esqueci. E tem o Soteldo, né? O Soteldo
dessa espinha dorsal. Então são 6 jogadores. Então o Santos precisa resolver quem vai ser o lateral direito, quem vai fazer dupla com o Bauerman e principalmente quais são os 2 jogadores que vão compor o meio de campo do Santos ano que vem ao lado do Rodrigo Fernandes. Isso é prioridade, é prioritário. O Santos precisa buscar jogadores para estas posições. Ou num arranjo tático, mas isso depende do treinador, o Soteldo vir para o meio, como ele já jogou algumas vezes, e você ter um ponta, o Braga, ou outro jogador, são coisas que precisam ser discutidas, né? Para que o Santos seja competitivo. E tem que ter peças de reposição com características parecidas. Alguém, por exemplo, que marque como o Rodrigo Fernandes marca, né? Um ponta com a velocidade do Ângelo. Pode ser o Patati o ano que vem, né? Não sei. Pode ser o próprio Miguelito, que eu acho que o Miguelito faz aí a reta final do Campeonato Paulista. Não sei se ele joga a Copinha, não sei se ele vai atuar na Copinha ou se ele vai depois ficar em definitivo, já agora, né, fazer a pré-temporada para jogar o Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista começa antes do término da Copinha. Aliás, eu até me confundi outro dia. Falei que a Copinha, o Paulistão começava depois da Copinha. Dessa vez não, o Paulistão começa dia 15 de janeiro. Então, se ele vai jogar o Campeonato Paulista, ele tem que estar inserido no contexto da pré-temporada do time principal. Se ele for jogar Copinha é diferente. Férias em outro período, treinamento em outro período. Então, isso é algo que passa pelo planejamento, que precisa ser feito com o gestor de futebol e com o treinador que vai chegar. Porque talvez o treinador ache que o Miguel tenha que ficar mais alguns meses jogando no sub-20. Então é isso. O Santos precisa olhar para o futuro. A partir de agora, já que está resolvida a permanência na Série A. Ah, mas ainda tem chance de Libertadores, o planejamento pode mudar. Eu sei, né? Vamos ver como é que vai ficar a próxima rodada. Não vai ser até sábado que isso vai se resolver, né? Mas depois de sábado, se o Santos chegar a 49 pontos, se o São Paulo, o América e o Fortaleza ficarem pelo meio do caminho, aí é outra história. Aí a gente pode, Botafogo, a gente pode olhar para o campeonato de uma outra maneira. Mas uma coisa pode acontecer junto com a outra. Pensar no futuro. Para que a gente não corra o risco de dar vexame no Campeonato Paulista, não classificar e brigar para não cair. Cair na Copa do Brasil de qualquer jeito. E se for para uma competição sul-americana, o Santos hoje, se for para a Libertadores, vai para a pré. Imagina cair na pré. E se for para a Copa Sul-Americana, é aquele sufoco, só classifica um no grupo. Aí classifica e depois perde para time da Venezuela, ou fica no Campeonato Brasileiro sempre na segunda página da competição, então não dá, né? É isso, meus caros. Vamos celebrar a vitória, porque é sempre bom sorrir com a vitória, e depois, obviamente, olhar para a frente, para o que virá depois destes 3 jogos derradeiros do Campeonato Brasileiro de Futebol. Só lembrando que esta semana tem algumas coisas importantes a serem tratadas ainda, né? Mas em especial os jogos do Sub-17 e do Sub-20. Essa semana, aliás, as Sereias jogaram contra o Bragantino, né? Nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, um jogo chuvoso, né? Eu acabei assistindo também só um pouquinho. Quanto foi que terminou? 3-1? Agora me deu um tilt aqui. Terminou 3-1, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Foi 3-1, eu vi que teve gol anulado do Santos e tal. Foi o Paulista, né? Foi, o brasileiro acabou já. Estou acompanhando as Sereias, eu estou em débito com as Sereias. Preciso acompanhar melhor. Santos e Bragantino, foi no campeonato paulista feminino. Então, meus caros, é isso, né? Desculpa, às vezes as pessoas acham que eu sou muito, como é que fala? Que eu sou muito otimista e tal. Não é questão de ser muito otimista. Eu acredito que tem coisas no Santos que podem melhorar com pequenas medidas, soluções práticas, sabe? Coisas que o Santos teria a condição de, sei lá, fazer diferente. Tudo passa por um planejamento, passa por um pouco de tranquilidade, você ter gestão de clube, de futebol. Eu sei que o presidente Ueda fala do dinheiro, né? Que é difícil, que tem o dinheiro do Kaique que está bloqueado.
Mas a gente precisa procurar alguma solução, encontrar alguma solução. Foi 3-1, Santos e Bragantino Paulista Feminino aqui, pronto, já achei, foi já tarde. O Santos precisa arrumar alguma solução, né? Algumas dívidas vão ficar pelo caminho, mas precisa arrumar grana aí, não sei como. Esse time precisa ter um respiro no ano que vem, tá certo? Porque o Santista já cansou de sofrer. E um último detalhe antes da gente encerrar. O brasileiro do ano que vem vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Porque tem muitas camisas pesadas voltando para a Série A e não sei se vai ter tanta gente assim que você olha assim, esse time aqui vai cair. Vamos tomar cuidado porque, repito, o brasileiro ano que vem vai ser diferente. Tá certo? Então é isso, meus caros. Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13 3229 8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.